Olá, essa é uma atividade do projeto de extensão Rock and Metal Racing do Instituto Federal de Santa Catarina. E a gente vai ensinar como montar um carrinho feito com equipamentos de microcontroladores e materiais recicláveis. Além dos materiais disponibilizados pelo próprio projeto, é possível encontrar muitos conteúdos semelhantes na internet, que podem sanar as dúvidas de vocês e também auxiliar a que o projeto possa desenvolver um novo patamar. Os materiais utilizados eles são baratos e também podem ser adaptáveis, desconsiderando sempre a parte principal, que é o hardware. Primeiro a gente vai fazer a conexão básica entre o ESP32 e a ponte H, é a comunicação que vai fazer o nosso carrinho rodar. A gente vai precisar de 6 cabinhos com as duas pontas iguais, elas são conectadas. As cores não importam, contanto que a gente utilize sempre a mesma ordem que está no vídeo e que também vai ser apresentada no esquemático. A gente precisa considerar sempre essa pontinha do código para o lado esquerdo e vai contar 2 pinos. A partir dos 2 pinos a gente pode fazer a conexão dos cabinhos em série. Feito isso, a gente vai continuar a conexão a partir da ponte H. Agora a gente vai continuar a conexão conforme o esquemático. O último conector daqui vai ser o primeiro a ser conectado aqui. Depois disso, a gente segue a ordem da esquerda para a direita. A primeira parte da conexão está feita. Agora a gente vai continuar a montagem fazendo a conexão dos motores com a ponte H. Para isso a gente vai precisar de 4 fios, 2 para cada motor, e vai conectar eles nesses 2 terminais dos 2 lados. Eles vão ser responsáveis por controlar a direção de direita, esquerda, para frente e para trás dos motores a partir do aplicativo. Para fazer essas conexões, a gente precisa afrouxar esses pininhos para fazer com que os fios fiquem presos aqui de uma maneira firme. Então a gente vai precisar de usar uma chave. Agora que a gente já afrouxou os pinos, a gente consegue conectar os 4 fios nos 4 lados. Então é só colocar aqui todos eles e apertar de volta que a gente já afrouxou. A gente vai apertar os parafusos até que os fios fiquem bem firmes, ó, para que não tenha perigo de desconectar enquanto a gente estiver montando o resto ou utilizando o carrinho. Essa montagem é feita dos 2 lados. Depois de conectar os fios dos 4 terminais, a gente precisa conectar as outras pontas deles nos 2 motores que a gente vai usar. Então, esses são os outros 2 fios que vão ser conectados posteriormente, mas eu vou usar como exemplo. A gente pode fazer uma voltinha como essa com alicate e conectar um em cada lado. Depois disso, para garantir que eles fiquem firmes e não escapem, a gente vai realizar a solda. Para finalizar as conexões com os fios, a gente vai precisar de mais 2 cabinhos desse, que são iguais ao que a gente usou
para fazer a conexão entre o ESP e a ponte H e vai conectar nos dois terminais restantes que a gente acabou não usando no começo. Tanto faz a ordem, contanto que a gente respeite o critério do esquemático. Eles vão ser posteriormente soldados e conectados entre as baterias. A gente já vai demonstrar como. As baterias, então, a gente vai utilizar os fios conectores que a gente já tinha mencionado e vai fazer a conexão básica das duas. Em seguida, a gente também vai fazer a solda entre as conexões necessárias para fazer todo o aterramento do circuito. Vamos agora para a estrutura do projeto. Para montar a estrutura do carrinho, a gente usou então os palitos de madeira, as braçadeiras de plástico e fita crepe. A montagem é bem simples, a gente precisa de uma peça com 2 palitos, é só unir com fita, também dá para usar cola se for do interesse, e mais 4 pedaços que na verdade são só os palitos divididos no meio. Não precisa ser nada muito exato, contanto que eles sejam de tamanhos aproximados. A gente precisa conectar os motores, as rodinhas, assim, não conectar muito próximo para que as rodinhas tenham uma mobilidade. Fazer isso com as duas. E também é interessante que a gente coloque borrachinha ao redor delas para que as rodinhas não fiquem deslizando tanto e haja um pouco de tração. Dá para usar 2, 3, quantas borrachinhas achar que for interessante. Então a gente vai ter como base essa parte do palito e vamos ter 2 peças na frente e 2 no fim. A gente vai então utilizar um dos pedaços menores da conexão com os palitos para colar os 2 lados dos motores utilizando 2 braçadeiras. Não é necessário deixar as rodinhas muito juntas e depois a gente pode cortar esses excessos aqui, cuidando para que elas fiquem bem presas. A roda da frente do carrinho, ela vai ser só uma roda auxiliar, então aqui a gente vai ter utilizado só as tampinhas de garrafa e um pedaço de fio ou de cabo que seja mais grosso, para que ele não fique tão solto e flexível. Então a gente pode furar, aqui dá para usar uma chave, dá para usar o ferro de solda e vai passar aqui. Depois disso a gente pode usar o alicate para moldar conforme for necessário. A estrutura fica mais ou menos assim, e essa parte aqui a gente vai passar entre as 2 placas de madeira. Agora a gente vai fazer a conexão da parte de trás do carrinho, com o motor e as rodas, e a parte do meio. Aqui dá para usar cola ou fita. A gente vai usar essa fita aqui para conectar. Depois de montado, dá para utilizar a fita cruzada assim, ele fica bem firme e fica dessa forma. Agora a gente vai para a parte da frente, que vai utilizar mais as 2 metades dos palitos e a nossa rodinha feita com as tampinhas. A gente vai conectar então um por baixo, encaixar a rodinha com arame e o outro por cima. Depois disso dá para colocar tanto as braçadeiras quanto fita, o que for melhor para vocês. Ó, ele foi firmado com fita, não é necessário que seja
muita quantidade ou algo muito firme, porque depois a gente ainda vai conectar essa parte de cima, utilizando as braçadeiras. Mas antes de montar toda a estrutura, você não pode deixar de fazer a solda. Esse é um exemplo que pode ser usado para soldar todos os outros materiais. A gente vai usar principalmente esses fios aqui, que são fios simples. Podem ser até de cabos mais grossos, que quando descascados eles ficam esses fios menores. E a princípio, a ponta de cobre deles não está exposta, então é necessário que a gente descasque eles. Pode ser com estilete ou com o próprio alicate. Com isso, a gente vai mostrar a soldagem dos fios num dos motores. A gente coloca ferro de solda para esquentar e espera ele chegar em uma temperatura em que o estânio, que é esse material aqui, derreta. Nesse caso, quando a gente encosta a ponta nele e ele já derrete, a gente sabe que dá para usar. Assim. No caso dos motores, a gente precisa conectar eles assim. A gente vai posicionar o fio na posição que a gente quer que ele seja soldado e vai derreter o estanho em cima. Desse jeito. É só esperar alguns segundos que ele já seca. Se quiser também dá pra soprar, só cuidar pra não se queimar. Ó, ele já tá bem firme. O mesmo processo repetido para os outros fios e as soldagens de outros componentes. Por fim, com as soldas efetuadas, o resultado é semelhante a esse aqui. E depois só tomar muito cuidado para esperar a solda esfriar antes de guardar. Depois da mais montada, a gente pode dar início à conexão das baterias. A gente pode usar um desses pedaços de madeira conectados com a fita, só para fazer com que elas não fiquem deslizando entre si, e depois conectar as duas com a braçadeira. Considerando que a volta que a gente precisa fazer ao redor das duas baterias e do carrinho é muito curta para alguns tamanhos de braçadeira, a gente consegue fazer a conexão de duas, para que elas fiquem mais compridas. Depois é só tirar, cortar esse excesso e utilizar como se fosse uma maior. Depois é possível cortar os excessos e o resto da montagem pode ficar a critério dos usuários. É sempre necessário lembrar que a ponte H precisa estar presente em um lugar que ela não fique tão frágil como muito na ponta, e o ESP pode ficar em qualquer outro lugar também. A gente vai utilizar dois interruptores para fazer o controle da ativação das duas baterias. Um dos interruptores a gente vai soldar com a ponta do fio conectado à esquerda do ESP, e o outro interruptor a gente vai conectar em função da ponte H. As últimas conexões finais que a gente vai utilizar na ponte H são dois fios conectados nos dois terminais existentes aqui. É importante prestar atenção para garantir que as conexões sejam feitas no GND e na tensão de 12 volts. A forma de conectar é a mesma realizada para os terminais dos dois lados, afrouxando o parafuso, conectando e apertando eles de volta. As outras partes dos terminais vão ser conectados com os terminais das baterias, ou seja, o aterramento de todos os circuitos vai estar conectado pelos mesmos fios. Por isso é possível que eles sejam soldados de maneira equivalente em um único fio. A montagem final, conforme o esquema, é equivalente ao que a gente pode ver aqui. Não existe regra para disposição da ponte H, do ESP ou das baterias. Tudo é personalizável e pode ser montado da forma como vocês considerarem adequados. O importante é manter a conexão dos fios, dos cabos e principalmente o aterramento. Como mencionado anteriormente, os interruptores eles servem para fazer a conexão e o liga e desliga das baterias de uma maneira mais fácil. Então, um dos terminais da própria bateria é conectado no interruptor
enquanto o outro terminal é conectado no primeiro pino da ponte H. Isso significa que esse interruptor é responsável por desligar e desligar a ponte H. O mesmo acontece equivalente para o ESP32. A outra bateria tem um dos terminais conectados ao interruptor, enquanto o outro é conectado no primeiro pino do ESP32. Os dois outros terminais pretos das baterias, eles podem ser soldados com todos os outros GNDs do circuito, tanto o GND do ESP quanto o próprio GND da ponte H. A disposição geral da montagem pode ser observada dessa forma. É importante que as conexões sigam os esquemáticos para que não haja a queima de nenhum componente.